Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para a apresentação, pasmem os senhores e as senhoras, do programa número 2444. É programa que é espetacular. Graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores que agora digitam para o www, vamos lá rapidinho, www.tvmaisabc.com.br. Peça tema, peça convidado, sugira convidado, peça reprise, faça o que você quiser. Esse portal é dos nossos telespectadores, www.tvmaisabc.com.br. E no caso, o mais aí é por extenso MAIS. Isso. Isso. Atenção, parte operacional. Meninos e meninas, jovens universitários que logo mais vão se catapultar para outras emissoras do Brasil e do mundo. Vocês estão preparados para colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite, alimentos termogênicos. Eu esqueço sempre do novo horário, agora das 10h30 às 11 da noite, 10h31, 10h32, 22, né, e 32, então a gente não pode gritar, a gente tem que falar mais pianinho, mais baixo, que a vovó já está dormindo, a Bisa também, então nós vamos maneirar mais na altura do nosso áudio. Nós estamos recebendo, vocês vão falar, alimentos termogênicos, o que é isso, meu Deus do céu? Por isso que nós fizemos um super convite para a doutora Renata Graziella, nutricionista, especializada pelo Hospital Israelita Albert Einstein e diretora da Bem-Estar Light, dietas prontas e saudáveis para emagrecimento e reeducação alimentar. Que na bem da verdade a gente não sabe nem tomar banho direito e muito menos se alimentar direito. É impressionante. A gente faz tudo atrabalhoado. Doutora Renata Graziella, muito boa noite, muito obrigado por ter vindo. Palmas para a doutora Renata. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos sua presença. Sabe que o nosso programa, Renata, ele tem um cunho didático. A gente quer saber o 1, 2, 3, o ABC, o beabá. O que é ou o que são alimentos termogênicos? Então, assim, alimentos termogênicos, eles são alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo. Então, ajuda a aumentar a queima calórica e contribuem para o emagrecimento, que é o que as pessoas hoje em dia buscam muito. E existe os termogênicos na forma de medicamentos, mas eu, como nutricionista, vou falar dos alimentos hoje. Claro, mas é bom acelerar o metabolismo? É sempre positivo ou existem pessoas que precisam tomar cuidado porque não pode acelerar muito o metabolismo? Exatamente. O que acontece? Com o passar do tempo, idade a gente não consegue modificar, o metabolismo vai diminuindo. Então, assim, quais as formas de aumentar isso, que isso é benéfico? Atividade física e alimentação. Tá. Então, a alimentação ela vai ser uma aliada nisso. Então, tem alguns alimentos que vão ajudar a queimar as gorduras. Então, comendo corretamente e acrescentando esses alimentos, vai ser benéfico. Mas quais são os malefícios, digamos assim, da diminuição do metabolismo em pessoas que acumularam já alguns anos na vida? O que acontece? A pessoa vai diminuir esse metabolismo e queima menos gordura. E se ela ingerir mais, vai ganhar peso, estocar gordura e aumentar a chance de doenças. Então, o ideal é acelerar o metabolismo para estar estimulando a utilizar essa gordura e não ter obesidade, sobrepeso, doenças. Uhum.
É uma alimentação mais saudável, digamos assim. Exatamente. E existem, eu insisto nessa pergunta, pessoas que devem fazer algum tipo de exame laboratorial antes de mergulhar nos alimentos termogênicos? Então, ótima pergunta, porque o que acontece? Existem alguns principais e que tem também os efeitos colaterais, porque é muito individual. A pessoa tem que estar ingerindo, por exemplo, vamos falar do chá verde. O chá verde, um excelente termogênico. Ele tem as catequinas, antioxidante, ele ajuda a acelerar o metabolismo, ingerindo aí umas 4 xícaras por dia. Porém, se a pessoa tiver alguma sensibilidade à cafeína, porque ele tem cafeína, é muito ansioso, consome no fim do dia, de repente, esse chá verde como termogênico não é interessante para essa pessoa. E aí, assim, aí tem o chá de hibisco, já é um... Chá de bico? Hibisco. Ah, hibisco. Foi chá de bico quando você leva fora, né? Pelo menos na minha época. Eu vi um chá de bico. Ah, de hibisco. Hibisco é uma flor muito bonita, inclusive, né? Isso, uma cor de chá bonita, que ele é roxo. E o sabor dele é bom também. Então, assim, ele é uma alternativa para quem tem uma intolerância, de repente, à cafeína. Ou já ingere muito café por dia. E então, como que teria um chá que seria um aliado aí? O chá de hibisco é uma alternativa. E ele também é diurético, ele vai ajudar tanto a aumentar essa termogênese, como diminuir a retenção de líquido. Todos os chás, doutora, são diuréticos? Ou não só pela quantidade de água que se ingere, né? Na realidade, grande parte é que tem uns que são mais. Por exemplo, espinheira santa, o hibisco, o gengibre, eles seriam mais. Eu estava lendo também que toda essa alimentação faz muito bem para a corrente sanguínea, é isso? Também. Porque ajuda a estimular... Ela afina o sangue ao retirar depósitos esparsos de gordura? É. E assim, a gente pode citar outro alimento termogênico, fora os chás. Ah, não tomo chá, qual é a minha alternativa? Porque além de ter as aversões, e tem contraindicações, então tem o que a pessoa... Tem gente que não gosta de chá, essa água quente aí, é uma delícia, precisa acostumar, né? Inclusive, ele gelado, ele queima mais gordura. A bebida gelada, para manter a nossa temperatura corporal... ao contrário. Não, é o gelado. O gelado, né? Então, ao contrário, porque eu estou pensando, para o leigo, né? Eu estou pensando que as coisas mais quentinhas é que derretem a gordura. Não, o gelado, porque que acontece? Ele faz a gente manter, faz o nosso organismo trabalhar mais para manter a temperatura ideal do corpo. E com isso, você tomando gelado, ele trabalha mais. Tanto a água gelada, o chá gelado, as bebidas geladas estimulam isso. Bom, então como se nós fôssemos fazer uma lista, nós temos então os chás. Sim. É isso? Que mais? Chá verde, chá verde. O chá de hibisco, a água é essencial, porque ela também estimula, sendo gelada. Muita ingesta de água, o dia todo. 8 copos por dia, na faixa de 2 litros por dia. Mas nunca perto das refeições, né? Exatamente, você falou um ponto importante. O bolo alimentar, ele fica... Entre as refeições, nunca junto, para não atrapalhar na digestão. A gente pode citar também a pimenta vermelha. Então, a pimenta, ela tem a capsaicina, que é um excelente termogênico. Ela pode ser consumida junto com a refeição, em sopas, em peixes, em geleias. Então, a pimenta também é uma aliada no emagrecimento. E isso daí, Renata, a pessoa que já passou pela primeira fase, né, de pouca ingesta de sal, de açúcar, de farinha de trigo, não é? De pessoas que já estão com um comportamento alimentar razoável, aí para passar para essa etapa. Exatamente, não existe assim, se eu consumir isso, porque tem muitas pessoas que perguntam, se eu consumir isso, então me garante? Não, não garante. A pessoa come um bife à parmegiana de 600 gramas, e depois quer tomar um chá verde. Exatamente. Então, assim, é um complemento. Se a pessoa tiver um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada e incluir esses alimentos, vai ter um sucesso no tratamento e vai conseguir ter o emagrecimento, a queima de gordura. Agora, se ela não tiver uma dieta adequada e só consumir esses alimentos, não vai ter esse efeito. É verdade. Agora, o chá verde, ele pode ser tomado logo na primeira refeição, no café da manhã? Pode.
Esse é mais flexível. O que, assim, você deve ter um pouquinho mais de cautela é no final do dia, porque às vezes a pessoa já é ansiosa e fica estimulando cafeína nesse horário. Tem pessoas que são sensíveis à cafeína, tem pessoas que não. Então tem que avaliar cada um mesmo. Você falou uma coisa importantíssima, a ansiedade, o nervosismo, a preocupação em relação à digestão, não é? na mantença dos alimentos dentro do nosso corpo, não é? Para que eles sejam realmente absorvidos da melhor maneira possível e como atrapalha essa tensão, não é? Por isso dá azia, má digestão, dor de cabeça, os alimentos não ficam confortáveis, o corpo não absorve 100%, né? Exatamente. E já falando da ansiedade, tem um que é termogênico e ele também diminui a ansiedade, que é a canela. Ah, é? A canela, excelente, tanto no emagrecimento, que ela ajuda nessa termogênese, e como para inibir a ansiedade, aquela vontade de doce, aquela compulsão. Você tirou a minha próxima pergunta ia ser essa, né? Ah, é? Qual o papel que os doces têm, né, nesse cenário todo que você está nos apresentando? O que acontece? Se a pessoa come muito doce, ele tem geralmente excesso de açúcar. Libera muita insulina, que é um hormônio que a gente tem no organismo, que se liberar de uma forma abrupta, assim, muito, ela vai absorver aquela glicose, aquele açúcar, e vai ficar pedindo mais. Por isso fica aquele ciclo vicioso. Por que eu como um doce eu não consigo parar de comer? Porque ele tem muito açúcar, estimula muito o hormônio. Não, mas bate até no horário. Você está acostumado a comer um docinho 10h30 da noite, por exemplo. Todo dia o teu corpo vai te mandar esse sinal. Esse falso sinal de que ele está precisando, né? E o horário que deveria estar consumindo menos e está estimulando menos é gordura ainda. pura, seja o que for. Exatamente. Então a canela é uma dica até fim do dia, tá consumindo com uma fruta. Por exemplo, a banana com canela quente inibe bastante a ansiedade. A batata doce com canela fica boa e também tem essa função. Batata doce com canela. Parece até estranho falar, mas ela fica boa. Puxa. Porque assim, fica doce. Só cozinhar a batata doce. E colocar canela. Fria ou quente? Quente, ela fica boa, mas pode ser a temperatura ambiente, também não tem problema nenhum. Então vai a critério mesmo da pessoa. E à noite, que é o grande problema da humanidade, né? Às vezes a pessoa fala, eu comi um T-bone, né? Uma bela bisteca, mas já eram 11h05 da noite. A gente saiu, fomos ao teatro e fomos jantar. Nossa, isso aí, vou te falar, é uma punhalada, né? Exatamente, porque vai prejudicar o sono e o sono faz parte de todo... Que não dá tempo do corpo absorver, mas nem 10% disso. Não, uma carne com gordura ainda vai demorar mais de 4 horas a digestão. Então, no momento que você está dormindo, que deveria estar sendo todo o processo de hormônio adequado para você acordar bem, para estar ajudando a queimar gordura durante, vai ser interrompido porque vai estar na digestão. Renata, você é contra o consumo de carne? Não responda agora, por gentileza, por favor, por obséquio. Nós vamos fazer um rápido intervalo, agora é tudo mais baixinho. Já voltamos com a segunda parte do Show Mais, alimentos termogênicos. Puxa vida, eu não sabia de nada disso. Muito legal, hein? Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E eu gosto de falar sempre de um patrocinador secular aqui no nosso programa, que está conosco desde a primeira edição. Quando os números ainda não marcavam 2.444 programas, marcavam apenas um programa, essa empresa já estava conosco. Eu me refiro à LL Presentes, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Nossa, gente, agora com a aproximação do Natal, tem cada coisa linda lá. Aliás, tem de tudo é lindo lá, tudo é lindo. Faça uma visita, marque com uma amiga para passar umas horas agradabilíssimas, tomando um cafezinho, tomando um chá verde, não é? Conversando com as consultoras da LL, você vai ver cada sugestão maravilhosa. E eu tenho certeza que ao colocar ou dar de presente algo comprado na LL, a pessoa vai falar, nossa, você comprou na LL por acaso? É verdade.
faça uma visita. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Ficou no ar uma pergunta muito interessante para a Renata Graziella, que é nutricionista e está aqui para nos ensinar a respeito dos alimentos termogênicos. E eu havia formulado a seguinte pergunta: se tem algo muito contra, né, que bata muito de frente com o consumo de carne, seja ela vermelha, seja não. Como é que fica todo esse equilíbrio, doutora? Em relação às carnes, o consumo deve ser feito com moderação. Então, pode estar consumindo uma carne de peixe, de frango ou uma carne bovina. A bovina com menor vezes durante a semana. Carnes magras, assadas, brancas, cozidas, né? Grelhadas. Então, assim, com moderação, elas vão ser uma fonte boa de proteínas, aminoácidos. Agora, sim, os excessos, carnes gordas, fritas, essas devem ser processadas. Nossa, processado então? Muito corante, conservante, aditivos e que, assim, aumentam o risco de doenças cardíacas, câncer. Então, deve ser consumido com moderação. Agora, as proteínas magras dá para fazer parte da dieta, mantendo a saúde. Claro. A gente sempre cita aqui, né? Porque qual pia que não entope? Toda pia entope mais cedo ou mais tarde. Aí vem o pessoal especializado e vai tirando aquela gordura, aqueles tufos de gordura, né? Nossa Senhora, já pensou? Uma ínfima parte desses dejetos todos em nossas veias, hein, doutora? Por isso que dá um ataque aqui, ataque lá, ataque em qualquer lugar. Exatamente. E assim, muita gordura saturada, esse é o problema. E vindo dessas fontes. Agora, assim, a gente pode estar consumindo gordura? Pode, deve, mas assim, azeite de oliva, oleaginosas, os graxos são importantes, né? Isso. Os peixes também vem uma gordura boa, que vem o ômega 3. Já falando do ômega 3, ele também é termogênico. Então, por exemplo, o salmão, o atum, a sardinha. Então, o ômega 3, ele também ajuda nesse processo de acelerar o metabolismo. Assim como as oleaginosas, que são as castanhas, as nozes. Então, são gorduras boas que devem fazer parte. Agora, você citou fritura, né? Só que ela frita. A fritura deve ser evitado ao máximo, né? Exatamente, porque é uma saturada que ela faz aumentar o colesterol ruim e diminuir o bom. E que a gente deve fazer o contrário para ter um efeito protetor cardiovascular. O bom é o HD, né? O HDL. O HDL. Eu marquei porque é o High Definition, né? É o Exatamente. HDL. Né? E é muito importante a gente viver com esses princípios. Mesmo que a gente fuja de vez em quando, ninguém é de ferro também, não é? Mas basicamente as nossas vidas devem ser pautadas assim, com nenhuma fritura, de vez em quando. Tá bom, vai, de vez em quando. Mas você vai se desacostumando. Depois você não aguenta nem o cheiro da fritura. Isso é a mudança de hábito, que na realidade é a reeducação alimentar. A partir do momento que a pessoa começa a optar por uma dieta, por uma alimentação mais saudável, ela começa a ter gosto por isso e fazer escolhas por isso. Agora quando o mundo parece que apaga a luz e a gente acende a luz do abajur, não é? Quando a cidade se aquieta, se acalma, né? Os barulhos diminuem, o mundo fica mais... Agora, né? A partir de agora, 15 para as 11, mais ou menos, 10 para as 11, o mundo fica mais quieto, não é? Ou você dorme rápido, ou vai dar minhoca na cabeça, né? Que são aquelas alimentações que a gente faz fortuitamente, né? Assaltando a geladeira, não é? Assaltando o lanche da criança que está pronto para outro dia. Não pode fazer isso. Comer o lanche do filho da escola é demais. Mas dá aquela loucura, não é? Como dominar isso? Então, assim, o ideal é começar certo desde manhã, porque isso tem toda uma explicação. A pessoa já começa errado ou não omite o café da manhã, começa a primeira refeição metade do dia. Não, passar uma refeição então batido é a pior coisa que tem. Aí pula um tempão, então não faz alimentação, aí come o alimento errado que estimula mais aquele hormônio que a gente falou que armazena gordura, e aí chega à noite com essa compulsão. Então começou errado no começo do dia. O ideal é fazer as 6 refeições por dia, tá comendo o alimento certo desde manhã para não chegar à tarde com essa fome toda, porque acabou o trabalho, a pessoa está mais tranquila em casa, acaba que descontando no alimento. Com bastante fibras também, né, doutora? Bastante fibra. Líquido e fibra. Líquido não, água, né? Porque às vezes eu falo para mim, me dá um refrigerante, aí que eu preciso de líquido. Eu falo,
Esse líquido não conta. Não, aliás, fizeram uma experiência que eu vi, ferveram, né, alguns refrigerantes, né, numa panela separadamente, para você ver o que sobra lá, o teor de açúcar, ou de açúcares, né? Então é um negócio medroso, né? Exatamente, é um ciclo vicioso, um alimento assim, que não deve estar fazendo parte da alimentação, nem esses sucos de caixinha, que tem tanto o efeito de elevar a glicemia como o refrigerante, aquele suco que eles colocam que é fruta, mas é frutose, glicose, açúcar, vários nomes para colocar, disfarçar o açúcar, e que também deve ser evitado. É a água, os chás, suco de uva integral, um alimento, uma bebida saudável. E sucos naturais mesmo, se possível, feitos em casa, né, doutora? Sempre dá preferência para consumir a fruta e quando consumir o suco... In natura, né? In natura. Exatamente, não adoçar e ser com a fruta natural. Uhum. Em segunda instância, os sucos caseiros. Fazer um belo suco de manga, de laranja, de maracujá. Exatamente, com a própria fruta. Com a própria fruta, né? Porque esses outros comprados no supermercado, eles são relativamente fora desse padrão que nós estamos conversando, né? Exatamente, porque eles, a fruta, suco de uva, nem tem uva ali, tem um aroma de uva, claro. Ou tem esse pura monte tintura, de açúcar deixa cair um antes. pouco na toalha, nunca mais sai. Exatamente. Agora, o interessante disso tudo que nós estamos falando, que não só é bom para as pessoas que estão praticando, vivenciando isso, como os exemplos que a gente começa a dar para os nossos filhos, os nossos netos, não é? Porque é um hábito familiar. Não adianta a pessoa fazer isso, mas o Juninho gosta de... Ele não come sem bife. Sabe aquele papo, não come sem bife? Exatamente. Aí não pode. É bem isso. Porque o hábito da família, dos pais, dos avós, de quem for próximo, é o hábito que a criança vai ter. Mas é bem isso. Meu filho consome isso, mas quem compra isso? Por que ele consome isso? Porque ele vê em casa. Então, o grande começo está mesmo no hábito familiar. A gente sempre cita aqui a nova pediatria, né, com todos os cuidados que estão sendo tomados cada vez mais, né? O bebezinho vai ser preparado para viver 150 anos, e é mesmo. Mesmo porque ele vai encontrar lá na ponta a nova geriatria, né, a gerontologia, está todo mundo trabalhando para isso, não é? Agora, esse espaço de tempo ele tem que ser preenchido com o novo aspecto nutricional também. Exatamente. Né? Uma nova mentalidade, gente, não é nada daquilo. Antigamente comprava-se banha de porco no açougue para derreter em casa, para fazer gordura, para fazer fritura. Sim. E acho que não passa na cabeça das pessoas isso daí hoje em dia. Se bem que me parece que para fritar é melhor a banha do que o óleo ou o azeite. É verdade, doutora? Na realidade, assim, o azeite é uma ótima fonte de gordura monoinsaturada. A banha tem o problema que ela tem um teor de saturada, então deve ter uma moderação para estar fazendo uso. O kefir é bom? Faz bem? O kefir, então, tem o kefir de açúcar e, assim, tem alguns estudos que falam que sim, né, que melhoram em relação ao intestino, tudo, então... Não, acho que mal não faz, né? Porque chega numa época, doutora, tem de tomar kefir, tem que tomar geleia real, tem que tomar um complexo vitamínico, né? Tem que deixar a fritura de lado, cigarro, nem pensar, isso é muito demodê, o cigarro. Álcool, então, nem pensar. Moderação. Não é? O álcool que na fermentação do kefir, nem sei se tem álcool, mas não, já faz efeito na pessoa que não consome álcool, é interessante isso. Não é? Então, são novos aspectos de uma nova vida, não é? de um novo conceito, não é? Que deve ser mostrado, inclusive, nos filmes, das novelas. Nos desenhos, porque as crianças assistem muito desenhos. E isso influencia e forma hábito mesmo, porque ela convive com aquilo, então o que ela convive, ela assiste, ela... Claro, e que os fast foods venham com novas ideias. Não é pecado vender, comercializar, não é? Mas bole coisas boas para as crianças, pô. Exatamente, para dar alternativa, para ter opções saudáveis. É verdade. As mulheres com a complexão física, inclusive também, internamente com órgãos diferenciados, também têm cuidados especiais nesta visão dos termogênicos? Na realidade, assim, esses alimentos podem ser consumidos tanto por mulheres como por homens. Então, assim, não tem... contraindicação. Exatamente assim, esse aqui é mais efeito em homem, esse mais em mulher. No geral, eles
podem ser consumidos pelos dois. A minha pergunta é em relação, por exemplo, à menopausa, não é? Se existem cuidados especiais. Sim, e até a menopausa, assim, claro, fazendo a reposição hormonal, porque senão vai estar diminuindo o metabolismo é interessante estar incluindo esses alimentos, por quê? Porque vai aumentar o metabolismo, já numa idade e num período que a mulher está tendo uma diminuição. É até interessante isso, estar incluindo todos esses alimentos. A falta de energia, não é? Com o avanço da idade, pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, estão bem, os bisos estão todos ligados na tomada, as bisas, sim. Então tá bonito essa nova geração W, mas eles merecem cuidados especiais, não é? Existe alguma coisa, algum complexo vitamínico natural, não é, para repor pelo menos a energia do próprio dia? Assim, o contexto de uma alimentação saudável, que tenha muitas verduras, muitas frutas, que seja balanceada em gordura, carboidrato, proteína, ela vai dar disposição. Aí, avaliando cada caso, dá para se repor vitaminas, que é interessante sim, e que vai ter deficiência, então o médico vai modular vitaminas para cada um específico, de acordo com doença, indicação, isso é bem individualizado. Com o gosto da pessoa mas é interessante também, sim estar repondo. Porque não adianta também falar, Jiló faz bem, você vai viver 200 anos comendo Jiló. A pessoa não gosta. Não assim, pode. A alimentação é importante, com a suplementação, exposição ao sol, vitamina D, perfeito. Exatamente, exercícios. Então, assim, o estilo de vida saudável vai contribuir. Beleza, um grande amor, não é? Também. Não parar de sonhar, é verdade, você tem que ter sonhos lá, agora eu não quero mais nada, já era, tô paradaço, tô jogadaço, nada disso não pode. Não é? Hay que lutar hasta la muerte. Exatamente. Doutora Renata Graziella, nutricionista, muitíssimo obrigado por ter vindo, prazer muito grande sempre tê-la aqui no nosso Show Mais, a gente vai aprendendo, aos pouquinhos a gente chega lá. Vai mudando, pegando umas dicas. Vai, com certeza. Eu obrigado, agradeço, doutora. obrigada. Gente, estamos encerrando mais esta edição do Show Mais, prometendo voltar, se Deus quiser, amanhã com novos convidados, um novo convidado e um novo tema. Muitíssimo obrigado. Você não pode perder, meia-noite tem o Clique Noite com o Edmir Cleto e depois, logicamente, 00:30, o J+. Eu volto ainda, 00:30, J+. Um abraço, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho e hasta mañana, baby. Tchau. Não existe amor maior, não existe amor mais sincero do que aquele pela comida.